Olá, viajantes! Eu sou o João Gabriel. Eu sou o Henrique. Eu sou o Wagner. E eu sou o Pedro. E hoje a gente tá no segundo episódio do Insira Moeda. Então insira a moeda. Aperte Start. E vem viajar com a gente. E o tema de hoje é os jogos que marcaram a nossa infância. E para acompanhar esse tema, nós estamos jogando Crash. Um jogo que marcou muito a minha infância, porque, cara, era um jogo incrível. Era um jogo difícil, era um jogo que eu tinha vontade de jogar os controles junto com o play, voando tudo, porque antes tinha cabo, né? Ia voar tudo junto, mas era um jogo muito divertido de jogar. Acho que quem teve PlayStation 1 aqui, com certeza foi marcado pelo Crash Bandicoot, porque, cara, foi o jogo que estourou, assim, que, pô, marcou a vida de muita gente, assim, e, puxa vida, cara. Pena que eu sou geração 2001, né? Pois é, né, cara? Essa geração de hoje não sabe o que é ter um jogo com dificuldade ou realmente um jogo com muita história. Graças a Deus existe o Master pra ajudar, né? Na real, tipo, a gente percebe, assim, uma coisa, que, cara, os jogos antigamente, eles não eram tão focados na história, no enredo, como é hoje em dia, assim. Por exemplo, você não tinha um jogo parecido com The Last of Us antigamente, assim, que tem uma história tão envolvente, que tem personagens tão cativantes, que você, pô, você chora junto com o jogo, sabe? Antigamente você vê, assim, que, putz, você vê o Crash Bandicoot, por exemplo, a história dele é um negócio bizarro, velho. É tipo uma coisa que era normal na época, sabe? Tá ali, querendo resgatar a princesa lá, que no caso dele era só a mulher lá, que era do Crash. Inclusive, aquele Crash bizarro lá que tinha no PlayStation 1, eles colocaram no remaster também, ali no cantinho. Maravilhoso. Aqui, ó, pra quem não viu. E aí, cara, você vê assim que Crash Bandicoot, por exemplo, é um jogo que tem uma história meio bizarra, assim, um negócio meio nada a ver. Só que, nossa, é um jogo que é muito divertido, cara. É um jogo que, puxa, é tipo... Mano, tem uma dificuldade, assim, que é um negócio Te incentivo fora a jogar. do comum. Um desafio. E você fica com uma raiva infinita ao mesmo tempo que você quer passar aquela fase que já virou pessoal já. Você vai assim, nossa, virou pessoal, eu tenho que passar esse negócio, não deve ser tão difícil assim. E além do mais, os jogos antigos não vinham com tradução, não vinham com legenda, não vinham com porra nenhuma para os brasileiros. Então a gente muitas vezes não entendia a história e mesmo assim adorava jogar. Quero ver quem conseguiu jogar Final Fantasy em japonês, tudo tranquilo, e a gente não chegava no final daquela jossa porque a gente era persistente. Pô, Então, mano, tem gente que largava no Porque BR é BR, E tipo, né, eu cara? fico triste por ser geração 2001, porque infelizmente eu não passei por isso, né? Eu já passei da fase de... Eu sei que tipo, tem muitos FIFAs assim, mas eu já passei da fase de FIFA 2000, 2003, por aí assim. Mas tipo, foi o FIFA assim, foi o jogo que eu marcou demais. Tipo, pelo caso de meu irmão, às vezes vinha jogar com meus primos aqui, e eu sempre era aquele bobinho, sempre tem, duvido que vocês nunca fizeram isso, aquele bobinho assim, de tipo, tirar o coisa do Play 2 e falar, olha, você tá jogando, e eu ficava que nem um bobo com o controle na mão lá, achando que eu tava fazendo gol com o Ronaldo Fenômeno lá. E, mano, isso foi uma coisa que, tipo, me marcou demais, assim, que até hoje, assim, eu cobro pra gente, sempre tem o FIFA, assim, sabe? Sabe uma coisa que eu sinto muita falta nos jogos? É em relação muito à dificuldade, porque antigamente você passava meses jogando um jogo. Não porque o jogo era grande, mas porque você realmente não conseguia passar. Por exemplo, eu lembro dos Resident Evil. E se você não conseguisse salvar aquele jogo e você morresse, você voltava do zero. Então você tinha que ter todo um cuidado pra não morrer. Um Final Fantasy da vida, como o João comentou. Cara, às vezes eu levava meses, tipo, coisas de 5, 6 meses pra zerar, porque era uma coisa difícil. Hoje em dia não, você começa a jogar um The Last of Us, você fica lá 8 horas, 7 horas jogando diretão, você zera Eu ele. fiquei mais tempo, né? Assim. Mas no caso do The Last of Us, mas vamos pegar um jogo, sei lá, tipo Call of Duty. Call of Duty em 4 horinhas você zera. Tá, mas ó, Ah, você pensa assim, a dificuldade era uma coisa legal de ter. Mas, cara, eu acho que não ser tão difícil o jogo é bom também, porque dá pra aproveitar muito mais a história. Um The Last of Us, por exemplo, se fosse extremamente difícil e não conseguisse sair da primeira parte, na hora que você saísse dela, você já ia esquecer tudo que o cara falou na primeira parte. Toda a conversa que o Joey teve
com ele ali e assumir na sua cabeça porque você ficou puto que você não conseguia passar daquele canto. Porque a minha opinião é que é o seguinte, o videogame foi se tornando algo... Começou a mudar o visual, a forma com que as pessoas viam o videogame ao longo do tempo. Por exemplo, antigamente, cara, o videogame era visto como algo de criança. Então, cara, eram poucos jogos que tinham uma temática mais séria, mais complexa, sabe? Você vê, Crash Bandicoot é uma raposa, sabe? Não tem nada ali que faz você... Nossa, esse jogo eu não vou dar pro meu filho jogar, entende? Então, tipo, os jogos que fizeram isso são Mortal Kombat, GTA, sabe? Até jogo de luta, assim, você vê que Street Fighter é só a luta, sabe? Não tem nada, assim, que faça com que gere repulsa entre as pessoas, entende? E aí o que foi acontecendo foi que as pessoas precisavam, foi descoberto que os adultos também jogavam muita coisa, às vezes até muito mais que as crianças. E daí a galera começou a querer, né, putz, tem que ter um jogo pra esses caras, entendeu? Tem que ter coisa pra esses caras fazer. Eles começaram a fazer jogo que cada vez mais dificuldade, com cada vez mais dificultoso, porque daí isso prendia esses jogadores a continuar jogando sempre, entendeu? E aí que começou, né? Hoje em dia você vê que as pessoas sabem que tem muito adulto que joga, então mudou o visual, sabe? O videogame se tornou algo muito maior do que ele era alguns anos atrás. E você tem jogos com muito mais história, tem jogos com muito mais dinâmica ali pra você colocar, mas que por conta da qualidade gráfica, da qualidade toda que tem um jogo de videogame hoje, é difícil você fazer uma coisa que... Extremamente difícil. É, extremamente difícil e muito grande, sabe? É muito difícil. Porque realmente, agora que você falou da qualidade, eu acho que, principalmente antigamente, eles se preocupavam muito com jogabilidade do que com gráficos. Pega um Super Mario World da vida. Cara, era um jogo que, sinceramente, eu ficava semanas jogando. Ele tinha uma qualidade gráfica pra época muito linda. Nossa, eu achava lindo. Até hoje eu acho muito lindo o Super Mario World. Cara, mas é uma coisa que chega a ser algo repetitivo, só que eles estão tendo algumas variações. Por exemplo, você tem que pisar em cima de monstros, pegar estrelinhas, penas pra algumas habilidades e é isso. Hoje em dia, por exemplo, The Last of Us, se você vai ver, cerca de 40% do jogo é só cutscenes. Só os vídeos, eles se preocupam bastante com o gráfico. Isso é bom, mas por um lado você deixa um pouco de... Você perde um pouco do jogo. Mas se você ainda quer jogos difíceis, temos Dark Souls. Cara, Dark Souls é extremamente difícil, mas lembra mais uma vez esse ponto. Eu, por exemplo, não faço a menor ideia do que é a história de Dark Souls. Eu conheço pessoas que já zeraram, platinaram Dark Souls e não fazem a menor ideia do que se passa a história de Dark Souls e mesmo assim jogaram. Era um jogo difícil, era um jogo legal de jogar, mas ninguém sabe o que é a história de Dark Souls. Dark Souls eu ainda vejo, cara, eu acho que é uma coisa assim. Dark Souls eu não acho que é um jogo difícil. Eu acho que ele é um jogo que ele não era do costume da galera. Ele é um jogo diferente do que a gente estava acostumado a jogar. Se você pega o jeito do Dark Souls, você não se ferra tanto no jogo, sabe? Só que o problema é que daí, eles colocaram uma coisa que dificultou o jogo sim, que foi não poder pausar o jogo, você não ter um checkpoint ali já no momento que você morreu ali, você tem que voltar lá atrás. Mas isso eles também pegaram dos jogos antigos, porque Crash Bandicoot, por exemplo, era um jogo que se você morresse, cara, tem um checkpoint no meio da fase, velho. Só que não é tanto quanto era aqui, sabe? O bônus round, por exemplo, que agora nesse remaster ele ficou... Você não morre, você morre e continua, você morre e continua. Cara, no Crash 1, velho, você morria no bônus, perdeu o bônus. Tipo, já era, você tem que passar aquele negócio, entendeu? Então, pra você poder fazer o bônus de novo, você teria que passar a fase inteira de novo pra você poder chegar naquilo ali. Então eu vejo que o Dark Souls ele pegou muita coisa que era da dificuldade dos jogos antigos, que ainda permanece, porque Crash Bandicoot já está sendo, o remaster já está sendo um dos jogos que estão sendo considerados mais difíceis da atualidade, sendo que ele é um jogo que continua na mesma dificuldade que era antigamente. Só que agora você tem a adição do analógico e gráfico que não é só quadrado, como era antigamente. Então você pode deslizar, entendeu? Que antes você podia ficar parado no ar se você chegasse ali numa hora onde o quadrado ainda era visto como uma plataforma pelo sistema ali. Mas Henrique, João e Pedro, qual foi o jogo que você mais jogou na infância? Vamos começar por você.
Crash. Crash. Pra mim também, cara. Cara, Crash acho mais um. É, como eu já sou tipo um pouco mais novo, pra mim foi. Eu lembro quando eu ganhei de aniversário aquele Crash Titan. Que você tipo subia em cima do monstro e tudo mais. Cara, eu achava aquele jogo genial. Eu acho que me apaixonei tanto por aquele jogo lá que meu irmão acabou me apresentando o Crash Bandicoot, a trilogia e tudo. E tipo, era um jogo muito massa, assim. Era de passar fase também e tudo mais. E tipo, era um jogo assim que eles já tipo fugiram um pouco da dificuldade e já tipo foram pra uma história tipo totalmente diferente do Crash de antigamente. Tipo, a história daquele Crash lá se movia com tipo, eu não sei muito bem a história do Crash assim, mas tipo já era uma história tipo totalmente diferente de tipo quem jogou os Crash de antigamente, sabe? Mas tipo era um jogo assim que eu achava muito massa. Eu acho que um jogo que eu diria muito minha infância se enquadra com o que o João falou em relação à dificuldade, se você morrer, você acaba voltando desde o começo da fase, era o Resident Evil, que inclusive foi o pai do gênero de terror. Na verdade, eu acho que ele foi o filho, porque o pai foi o Alone in the Dark, depois veio o Resident Evil. Mas cara, era um jogo com uma dificuldade tão grande que você sentia uma coisa tão frenética assim de não poder morrer. Cara, pra mim, acho que foi um dos melhores jogos do PlayStation 1. Inclusive, cara, você vê assim que o jogo Dark Souls, por exemplo, é um jogo que o divertimento que você tem em Dark Souls é o momento que você consegue matar um monstro, sabe? Porque, velho, é tipo, você fica 3 anos tentando passar aquele bicho, aí quando você consegue matar ele, a sensação é uma coisa assim que é um prazer, cara, que é tipo você matar esse índiozinho aqui agora. E tipo, já que vocês estão falando tipo, de jogos de dificuldade assim, Valeu. Acho melhor acabar o vídeo. acho que é melhor acabar o vídeo. Bom, pra vocês, qual foi o jogo que marcou a infância de vocês? Qual o melhor jogo antigo? Qual o melhor jogo novo? Deixa aí no comentário. Inscreve no canal, assina o sinozinho lá, o sininho lá que tem, se você quiser. Se você não quiser também não assina o canal, não dá like. Não escreve A vida é nada. sua, você é livre pra fazer o que você quiser. E é isso aí, essa é a mensagem que a moeda tenta passar. E mandem sugestões também, de tipo, se algo que vocês não gostaram ou assim, que a gente pode melhorar, seria bom. Se quiser ver o nosso canal se alavancando aí, tiver gostando do trabalho que a gente está querendo fazer aqui, manda sugestão, a gente é totalmente aberto para receber o que vocês têm a dizer, crítica, sugestão. Só tenta manter a educação e a integridade. E é isso aí, galera. E tamo junto. Até a próxima viagem. Valeu!